aquilo que se sabe é que Putin não deu nenhum passo atrás e mantém tudo aquilo que tem vindo a dizer desde o início. Tudo indica que sim. Aliás, os peritos na matéria, aqueles que estudam os indícios e que fazem e colecionam as informações relevantes, acabam por emitir relatórios. E as principais agências de informações norte-americanas, pelo menos 6 dessas agências, são unânimes em dizer que, mesmo ao fim destes 4 anos de guerra, Putin continua a não desistir dos seus objetivos. Ou seja, até dizem, vão mais longe. E é algo que eu, sinceramente, tenho dito aqui várias vezes. Putin não alterou os seus objetivos. O seu objetivo continua a ser a Ucrânia. E não é apenas a Ucrânia. Putin quer refazer, de alguma forma, aquilo que foi a antiga União Soviética. Restaurar as velhas esferas de influência, começando pelas mais próximas. Aquilo que, normalmente, se chama, em termos de geopolítica e de relações internacionais, o near abroad. As proximidades daquilo que é a Federação Russa. Portanto, não desistiu desses intentos. Isto segundo as agências de informações. Segundo a Casa Branca, é diferente. Aliás, já não é a primeira vez que Donald Trump tem uma opinião diversa daquilo que são os seus serviços de informações. Aquilo que, de facto, quem estuda e quem olha para os indícios todos e retira conclusões, as conclusões adequadas, portanto, ele tem uma ideia diversa desta. Ele diz que acredita que Putin está mesmo interessado na paz. Não está coisíssima nenhuma interessado na paz. Putin, neste momento, não quer a paz. Porque está convencido que, através da campanha militar, vai conseguir aquilo a que se propôs. E mais, não é verdade que ele não constitua um perigo, não direi iminente, ele só se constituirá como um perigo iminente para o resto da Europa, principalmente para aquela parte da Europa que está mais exposta, aquelas antigas repúblicas da União Soviética que estão na sua proximidade geográfica, principalmente aquelas mais, com menos potencial estratégico, como sendo os países bálticos e, inclusivamente, a própria Polónia. Mas a Polónia já é outra conversa, porque a Polónia já é um país que, neste momento, teve tempo para se acautelar e é o país da União Europeia que mais investe na defesa. Aquilo que está a investir a Polónia na defesa está muito próximo do patamar dos 5%. 5%. Portanto, não nos deixemos iludir, porque a intenção é mesmo. Com as convicções de Donald Trump, porque aquilo que dizem os técnicos, aqueles que sabem, o que dizem os peritos é que Putin acaba por não desistir daquilo a que se propôs. Aliás, ele próprio disse, ainda há bem pouco tempo, que ou a Ucrânia cede ou ele vai conseguir militarmente aquilo a que se propôs. E complementado por Lavrov, pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros, que vem dizer que, pelo menos para já, o Donbass, a Nova Rússia, que não há aqui qualquer tipo de desistência desse tipo de objetivos. Portanto, julgo que temos que tirar as conclusões adequadas, não é? E eu julgo que mais vale ouvir os experts, os especialistas, do que dar ouvidos a convicções, a feelings políticos, como aqueles que dimanam da própria Casa Branca. Muito bem. Olhando para aquilo que é o acordo de paz e as negociações, e olhando para aquilo que disse Yuri Ushakov, as alterações feitas ao plano de paz por parte quer dos ucranianos, quer dos europeus, não contribuem para a chegada a nenhum acordo e vai ainda mais além, diz que uma reunião trilateral não está a ser discutida neste momento. Claro. Aliás, não é nada que nos espante. Era algo que já era expectável, não é? Porque o Ushakov é o principal conselheiro de segurança do Kremlin, o próprio Vladimir Putin. Portanto, e o que ele diz é que também não constitui admiração alguma, até porque os europeus, neste momento, são vistos como personas não gratas. São os belicistas, são, entre aspas, os porquinhos, como foram designados por Vladimir Putin, utilizando um tipo de linguagem muito pouco própria de um chefe de Estado, como é óbvio. Portanto, aquilo que diz o Ushakov é que a participação da Europa, ou melhor, a intromissão da Europa nas próprias negociações, como foi em Genebra, porque
o próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não esteve sozinho. Esteve sempre amparado pelos seus aliados europeus. Porque os europeus têm uma visão daquilo que deve ser a arquitetura europeia e daquilo que deve ser a forma como o mundo deve ser governado, como as relações entre Estados devem ser geridas. Devem ser geridas com base na lei que dimana das organizações internacionais, e a Europa Ocidental, a Europa da União Europeia, a Europa do pilar europeu da NATO, tirando raras exceções como a Hungria, a Eslováquia e pouco mais, aquilo por que nós nos batemos é pela manutenção de um mundo desta ordem internacional, de um mundo regulado pela força da lei e não pela lei da força. Portanto, são posições diferentes. Por isso é que os europeus se batem pela manutenção das fronteiras, pelo princípio da não alteração das fronteiras pela força, pela resolução pacífica dos conflitos, pela força do direito acima do direito da força. Portanto, há aqui visões diferentes. Há aqui visões completamente diversas daquela que tem a Rússia e, neste momento, até podemos dizer os Estados Unidos, de alguma forma, pelo menos este executivo da Casa Branca, pela maneira como olha até para a sua geografia mais próxima, e agora estou a pensar na forma como está a lidar com a questão venezuelana, na forma como está a querer intrometer-se na questão da Groenlândia. Ainda hoje houve mais andandos na questão da Groenlândia, em que há um enviado especial norte-americano para a Groenlândia, em que o próprio presidente dos Estados Unidos dá a entender que a Groenlândia é algo que é indispensável para a segurança norte-americana. Isso já levou até a reações por parte de António Costa e de Ursula von der Leyen, reações realmente que vão em sentido contrário, e da própria Dinamarca. Portanto, estamos a ver aqui o princípio de algo que pode alterar completamente o figurino da nossa estrutura de defesa da própria Europa, que está muito baseada. Até agora. A nossa arquitetura de segurança europeia, no pós-Segunda Guerra Mundial e começando em 49, acabou por assentar fundamentalmente, a trave mestra da nossa segurança, assentou fundamentalmente na NATO. E neste momento a própria NATO, com este tipo de postura norte-americana, começa a ser posta em causa. Portanto, temos que começar a olhar para o futuro, começando a tomar as medidas necessárias. Eu não estou a querer dizer com isto que a Europa tem que se transformar numa fortaleza, mas estou a querer dizer que é tempo da Europa se constituir, se armar e se constituir também como um ator a nível internacional. E só o pode ser porque nós já vimos que a pujança económica e financeira da União Europeia no seu conjunto, é a segunda maior economia do mundo e pode ser a primeira, se assim o entender. Não basta isso para ter uma palavra a dizer nos assuntos do mundo. É preciso também um aparelho militar capaz. Os países europeus têm que ter aparelhos militares capazes. Têm que ser capazes de se bastar a si próprios em termos de segurança. Não podem estar sempre a necessitar da bengala que eram os Estados Unidos. Isso sempre acabou. E mais à frente vamos já falar da questão da NATO e da União Europeia, no que diz respeito também às sanções que vão continuar até ao próximo ano. Mas voltando aqui às negociações deste acordo, Zelensky já veio dizer, aquilo que todos sabemos, que os pontos mais difíceis nas negociações continuam a ser aqui a questão do território. Tudo aquilo que era simples, aqueles 28 pontos que foram naturalmente concebidos em Moscou e depois traduzidos para inglês, e depois Trump acabou por fazer deles obra sua, quando foram apelidados os 28 pontos para a paz na Ucrânia, os 28 pontos de Trump para a paz na Ucrânia, à semelhança dos 20 pontos para a paz no Médio Oriente. Portanto, esses 28 pontos causaram um alvoroço tremendo na Europa, como nós sabemos, na própria Ucrânia e nos seus aliados europeus, depois reuniões de Genebra, encontros. Houve aqui um afinar desses 28 pontos por forma a torná-los um bocadinho mais amigáveis para a questão ucraniana e mais toleráveis para a questão ucraniana, não apenas pela Ucrânia, mas pelos seus aliados. Portanto, mais próximos daquilo que é a ordem internacional vigente. Portanto, isso foi feito, mas de qualquer maneira, quer dizer, não há assuntos que estão por decidir. E quando o Zelensky vem dizer, ele aponta fundamentalmente aquilo que se passa, aquilo que é de difícil solução. São as questões territoriais, fundamentalmente a questão do Donbass,
é a questão da central de Energodar, ou também conhecida por Central Nuclear de Zaporizhia. Essa é uma questão que tem que ser resolvida. É a questão das garantias de segurança, aquela pergunta de $1 milhão que o próprio presidente Zelensky fez questão em colocar, e faz questão em colocar, a todos os seus aliados. Então, se no período pós-trégua, ou pós-paz, ou pós-cessar-fogo, como queiramos chamar, não sabemos qual vai ser o primeiro andando de um processo de paz neste caso particular. Se a Rússia voltar a invadir a Ucrânia e com força redobrada, o que é que tem para mudar?